Oi gente, tudo bem? A partir desse vídeo eu vou começar a fazer um cenáriozinho, né, e algumas preocupações que a gente tem na hora de construir cenários aqui para o Maya, como que vai funcionar, a gente vai utilizar o Arnold como renderizador, né, para o nosso resultado final ali, e vamos ver como vai funcionar todo esse processo. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar as referências que a gente vai trabalhar. No meu caso, vou fazer um cenáriozinho inspirado nos quartos ali do personagem do Pokémon. Aqui tem duas versões do Red, né, o original do Game Boy e o Fire Red, o Leaf Green, né, que é uma opção com mais cores e tudo mais, né, mas é o mesmo layout de quarto, por exemplo. Do Omega Ruby e Alpha Zafiri, né, e aqui as versões originais, né, do Ruby e Safiri, como que era quando foi lançado e como foi adaptado para o 3D. Isso que é uma coisa interessante da gente notar, como que eles fizeram as adaptações para o universo do 3D de algo que já existia, né, de um jogo que eles já tinham no 2D. É interessante ver a forma como eles adaptaram e mantiveram a mesma coerência, né? Então o conjunto de cores sempre vibrante, eles têm algumas particularidades com isso, né? Então ele funciona sempre com essa pegada. Claro que, como por ser um jogo, ele tem que ter um espaço para o jogador circular e tudo mais, o que tira um pouco a característica real do quarto, né? Principalmente se a gente for olhar esses dois aqui. No canto direito a câmera é super pequenininha, TV e tudo mais aqui à disposição, então é para o jogador conseguir trafegar aqui e sair. Então a gente vai fazer este cara aqui, adaptar ele para o 3D e vamos começar blocando isso. Né? Então o primeiro passo para entender é saber qual que é a nossa referência. Então a primeira coisa é a gente entender como que vai funcionar, o que, que a gente vai precisar ter. Então ele tem uma cama, um tapete, tem um NES, né? Todos os jogos do Pokémon na saída do quarto ali geralmente tem um videogame, um computador. Então esses itens são básicos para a gente colocar. Um tapetinho, aqui também um piso de madeira, uma estante com livros, outra estantezinha para guardar coisas, um rackzinho do computador e uma cadeirinha. Então esses elementos são os que tem que ter no nosso quarto aqui para fazer. Então o que a gente vai fazer no primeiro momento? É achar a escala desse quarto, mas a gente tem uma ideia de disposição aqui do que a gente vai precisar modelar e como que a gente vai fazer esses modelos, né, para chegar no nosso resultado final. Uma cena nova do Maya. A primeira coisa que a gente vai fazer é salvar essa cena, né? Cena V01. E a gente vai começar. Uma coisa interessante de cuidar sempre que a gente estiver fazendo novas cenas no programa é entender qual que é a escala que a gente vai trabalhar. O que é importante a gente saber a escala da cena, porque a gente sabendo qual é a escala que a gente está trabalhando, as simulações, iluminação e tudo mais dentro do programa vai trabalhar muito mais a nosso favor. Um exemplo fácil é o VFX aqui, né, no Clove. Se a gente deixa a escala como está padrão nele, que é vir aqui no caninho com a engrenagem, Settings, aqui ele está como centímetros Working Units, quer dizer que a gente vai ter que fazer um ajuste no núcleos ali da simulação de tecido mais na frente. Então vamos lá, a gente sabe que é em centímetros, então essa escala é o que a gente vai ter que cuidar. Caso a gente queira depois ajustar ela, é só a gente converter e arrumar. A gente faz quando é centímetros, né? A gente tem aqui no Poly Modeling, vamos supor começar o quarto, tem esse cubo, onde a gente vai iniciar o processo dele de criação. Então a gente sabe que esse cubo, com input que tem aqui, esse 1 que ele tem aqui é 1 centímetro para 1 centímetro. Então a gente sabe que ele está em 1 centímetro por 1. É bem pequenininho, é um cubo minúsculo ali. Se a gente botar aqui 3, né? Achando não é 3 metros em 3 centímetros, então tudo vai ficar em miniatura. Se a gente vir aqui agora e converter os settings metros, agora sim, salvar. Agora ele vai ficar em metros, é o tamanho que ficou ali, ele ficou nos 3 centímetros dele, a gente vê no inputs dele. Polycubo, aqui o item, né, como está 0.3 agora, 0.03, né, de 3 centímetros, vamos botar 3 em todo ele. Agora sim, agora tem 3 metros aqui em relação ao programa. Pode ser que comece a dar esses erros de câmera, ó. A gente está trabalhando com metros, pode ser que aconteça isso, ó, começa a navegar e a ficar um pouco estranho. Então isso acontece geralmente na perspectiva,
a gente pode ajustar aqui nela, no Attribute Editor. Colocar aqui no Far Clip mais um 0. E no Near Clip retirar um 0. Geralmente isso soluciona a visualização. Tá? Então são essas coisinhas que podem diferenciar. A mesma coisa a gente pode fazer aqui. Adicionar um 0 no Far, diminuir um 0 no Near. Só para ficar melhor a visualização, não dar aqueles bugzinhos ali de visualização. Tá? Então agora sim. Então a gente tem ele aqui 3 metros por 3 metros. Vamos colocar ele acima do terreno, né? Fazer ele ficar mais alto. Aperta F. Temos o cubo. Esse cubo vai ser a nossa estrutura. Cena, estrutura. É a partir daqui que a gente vai fazer e encaixar os nossos modelos. A nossa referência ali, então a gente tem... Puxar ela ali de novo. Então a gente tem aqui, né, o computador, a mesinha, tudo colado na parede. Essa parede aqui não aparenta ter muita coisa. Tem uma parede lateral também. A gente pode ver se vai deixar esse cubo. A gente vem aqui em face, pode deletar esses 3, né, ficar só com a parte interna dele, para fazer a cena. Ou a gente pode deletar só esses 2, também é uma opção. A gente deixa ele pegando só essa região aqui, né. Podemos sempre modificar à medida que a gente for ajustando a câmera, ajustando como vai funcionar. Então não tem problema fazer essas modificações posteriores. Só que ele está apontando para o contrário, a gente tem que trocar. Então a gente vai Flash Display, Reverse, agora sim, ele está apontando para a parte interna do quarto do nosso personagem. A gente tem ele aqui, e aí vamos encaixar os itens agora na parte interna dele. Vamos começar a buscar, encaixar e a fazer funcionar isso. Vamos botar a cama. Então a primeira coisa é a caminha ali, ela vai ficar posicionada nessa região aqui. Aí para isso a gente precisa ver algumas coisas de escala, mais ou menos, e medidas que a gente pode utilizar. Dá para ir no site Leroy Merlin, Tokstok, qualquer loja assim, pegar as medidas de cama, por exemplo, bota ali cama solteiro. Vai ter a medida dela, né? Vamos botar que essa cama tenha P-Cube Shape 1. Vamos voltar para o Channel Box, Inputs. Então ele tem aqui 1 e 1, né? Ele está de altura. Vou botar com a altura dela ser 90. Opa! A altura dela ser 0.90, o tamanho 1.90 aqui também, e aqui 80 mais ou menos de 90 aqui mais ou menos. Encaixar essa cama dentro do quarto. Aqui a gente vai brincar um pouquinho de tecinhos. A estrutura a gente pode sempre adequar ela para o que a gente está fazendo, não tem problema também. Então depois da cama pronta aqui, de achar ali as medidas e encontrando ela, lembrando sempre que a gente está trabalhando com metros agora. Então 1 é 1 metro, se a gente for botar 50 centímetros é 0.5, ajustar sempre a escala. Então aqui eu vou seguir prototipando, eu aumentei um pouquinho ali a escala do quarto, deixei ele um pouquinho maior para caber as coisas em uma escala mais realista. Essa escala realista é boa de utilizar ela de início, assim, depois a gente pode ir distorcendo, deixando mais cartoon e tal. Mas ela serve bastante para a gente ter uma noção da proporção das coisas, né, de como que vai funcionar os tamanhos. Então vou botando a estante do computador, a outra cômodazinha que tem ali, né, então vou colocando elas aqui para construir um primeiro protótipo assim da nossa cena. Um atalho interessante aqui que é bom de se usar é o J. O papel dele vai ser rotacionar de 5 em 5 graus, então isso vai facilitar muito a nossa vida na hora de fazer as rotações. Outra coisa que eu descobri é que a minha cena estava errada, não estava rotacionando no eixo certo. Então eu fui na ferramenta de rotação, troquei o eixo dela ali para manipulador, né, em vez de ser mundo, e consegui rotacionar a cena de forma melhor. Como um todo, a minha vista de frente não era de frente, era lateral, né, então corrigi isso também. Sigo montando como blocos aqui os objetos, né, como blocos grandes, colocando os nomes para a gente se achar depois também, porque vai começar cada vez a lotar mais o outliner. Então
Então é sempre bom a gente já estar renomeando os nossos objetos. Basicamente, a nossa primeira etapa, então, consiste em fazer os objetos numa escala que eles em si conversem. Daí pode ser uma escala, como eu estou fazendo aqui, mais realista, depois converter para um cartoon, quem quiser. Mas que a gente tenha uma noção de tamanhos entre que eles vão ficar e o tamanho que eles vão ocupar na cena, né? Mesmo que não seja sua forma final, que nos permite uma visualização muito melhor de como encaixar cada coisa ali. Na Viewport agora aqui eu liguei o Occlusion, que dele permite ver quando as coisas estão em melhor contato umas com as outras ali. Então esse acaba sendo o nosso primeiro objetivo, encontrar o tamanho das formas que a gente está construindo e a partir dela depois a gente vai transformando eles daí nos objetos que a gente pretende substituir, né? Mas a gente já tem uma noção básica de como vai funcionar esse quarto, tamanho de cada coisa dentro dele, o que é importante para a gente não ter surpresas posteriores. E também já tudo na escala, a gente está trabalhando com uma escala de metros aqui. Umas adaptações que eu fiz da imagem original foi jogar a TV, então, em vez de deixar ela no centro, né, que nem ela está na original, eu joguei ela para fazer mais sentido para uma das paredes ali de frente para a cama. Então tá pronto aqui uma primeira blocagem, falta ainda ali a parte da escada, né, da estrutura, mas como a primeira blocagem já está aqui, né, então também tem o computador, alguns itens que faltam ajustar, mas a gente já consegue visualizar melhor como vai ficar os encaixes no quarto, né, aqui a escadinha onde ela vai ficar, onde vai ficar o computador, vai ficar em cima daquela mesinha, e como tudo isso vai se organizar, né. Então, para fechar agora aqui nessa primeira parte, vamos colocar os nomes, agrupar também alguns itens, né, que nem aqui, por exemplo, o controle e o NES, para ficar mais fácil a gente mexer com ele dentro do arquivo. Então, fazer um grupinho ali para manter organizado. E é basicamente isso, né, com essa parte de estrutura para poder depois seguir. Até mais!